E aí, meus amigos, beleza? Tudo jóia? Mais um vídeo. Bom, eu sei que tem gente que fica com raiva quando eu falo desse desgoverno e, infelizmente, nós temos que falar. Tem umas pessoas que parece que não pensam e falam assim, olha, fica só falando de religião. Ah, você não é bom para falar de política. Ou seja, ele não gosta que nós apontemos os erros, as bandidagens deste desgoverno miliciano, safado, corrupto, ladrão. Tudo que não presta você pode atribuir a esse desgoverno. Além de cima ser um desgoverno burro, porque ataca professores, tira a verba de educação. Então logo ele fica com raiva e fala, ah, não, você não é bom para falar nisso. Ou seja, ele está numa bolha ideológica que ele acha que o único problema são as religiões. O único problema seja a religião. Não, a religião não é o único problema. Nós temos que entender que nós dependemos do meio ambiente. Sem meio ambiente você não vive. E as pessoas parecem que hoje estão tão cegas, mas estão tão cegas que elas acham que defender o meio ambiente, se preocupar com a causa ambiental, seja algo de esquerda. Não, isso é uma coisa que é necessária à humanidade. Por exemplo, se você não tiver oxigênio, você não respira. Tem como, você não pode viver sem oxigênio, você não pode abrir mão disso. Entenderam aí? Então esse é o problema. Mas vamos lá, olha só, porque eu estou falando uma boiada passando. Porque aquele ministro do desmatamento, que eu não posso chamar aquilo ministro do meio ambiente, aquele é o ministro do desmatamento, aquele vagabundo chamado Rodrigues Salles, Ricardo Salles, ele falou, enquanto estava nesse problema da pandemia, para passar a boiada. Ou seja, tudo que eles querem de ruim passar no Congresso, sai passando, porque o povo não vê. E ele foi condenado simplesmente por demarcar de forma ilícita regiões de proteção ambiental para favorecer empresas. Se eu não me engano, acho que eram mineradoras. Essas empresas eram mineradoras. O que ele fez? Ele foi condenado, ou seja, ele não pode concorrer a nenhum cargo político, ele não pode concorrer. Só que o excrementíssimo presidente, senhor Jair Bolsonaro, ele só chama lixo, só chama bandido, chama gente burra, gente louca, e chamou esse cara e nomeou ele como ministro. Olha aí, depois dizem que esse cara é honesto. Bom, disse que acabou a mamata, disse que acabou a vagabundagem, disse que acabou a corrupção, e ele coloca só gente que não presta no governo dele. Agora, olha o que aconteceu, gente. Olha aqui, ó. E eu vejo as pessoas caladas. E nisso, as pessoas querem cobrar de PT, querem cobrar a esquerda, querem cobrar do Lula, querem cobrar da Dilma, sendo que esses caras não estão mais no poder. Então você não tem que cobrar do outro, você tem que cobrar de quem está agora. Simples assim, olha só. Eu sei que a gente vai ficar com raiva. Agora, se você é a favor disso aqui, meu amigo, pode cair fora do meu canal, pode cair fora das minhas redes sociais, pode cair fora. Porque isso aqui não se defende. Olha só. Com o controle de conselho, Salles aprova a extinção de regras que protegem manguezais e restingas. Já não basta destruir a floresta amazônica, né? Com a revogação dessas regras, abre espaço para a especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. Com o Conselho de Meio Ambiente controlado majoritariamente por ministérios e membros do governo federal, o ministro do desmatamento, que eu não posso chamar de meio ambiente, né? O ministro do desmatamento, Ricardo Salles, aprovou nesta segunda-feira, dia 28, a extinção de 2 resoluções que delimitam áreas de proteção permanente. Olha só, de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. A revogação dessas regras abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, presidido por Salles, revogou ainda uma resolução que exigia o licenciamento ambiental para projetos de irrigação, além de aprovar uma nova regra para permitir que materiais de embalagem e restos de agrotóxicos possam ser queimados em fornos industriais para serem transformados em cimento, substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental desse material. Ou seja,
Mais poluição. Pela manhã, ambientalistas, parlamentares e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, AMBRAPA, pediram que todos os itens fossem retirados da pauta da reunião do CONAMA, instituição que tem caráter consultivo e deliberativo sobre questões ambientais. Houve ainda a tentativa de cancelar a reunião por meio de ação judicial. Todas fracassaram. A revogação das resoluções 302 e 303, ambas de 2002, elimina instrumentos de proteção dos mangues e das restingas às faixas com vegetação comumente controladas sobre áreas de dunas em praias do Nordeste. O argumento do governo é que essas resoluções foram abarcadas por leis que vieram depois, como o Código Florestal. Especialistas em meio ambiente apontam, porém, que até hoje essas resoluções são aplicadas, porque são os únicos instrumentos legais que protegem efetivamente essas áreas. Ou seja, a única coisa que protegia esse desgraçado, esse filho da puta, tirou. Ou seja, eles odeiam meio ambiente. Você tem o ministro do desmatamento, você tem um ministro da destruição, que odeia meio ambiente. Você tem um ministro da educação que odeia educação. É um cara que só fala M. É outro também que só fala besteira. Tira um, vem um pior. Tirou aquele outro que veio pra cá, aquele... acho que era Ricardo, não sei o que é o nome dele. Depois, aí botou o Abraham Weintraub, botou um cara que não ficou muito tempo, e agora tá esse pastor aí, que também é outro perturbado. Gente, nós estamos indo de mal a pior. Olha só, no mês passado, por exemplo, em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, perdeu uma ação na justiça e foi obrigada, por meio de sentença, a respeitar as delimitações previstas na Resolução de 2002 para evitar a ocorrência de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente. A extinção da Resolução 302 também acaba com regras que definiam limites de áreas de prevenção permanente de reservatórios artificiais, bem como regime de uso do entorno desses lagos. Já a revogação da Resolução 284 de 2001 acaba com os critérios de regras federais para licenciamento ambiental de empreendimentos de irrigação. No entendimento dos ambientalistas, a revogação tem o objetivo de acabar com as exigências legais a pedido de parte do agronegócio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que é membro do CONAMA, argumentou, no entanto, que a resolução conflita com as outras que já estão em vigor. O Ministério da Agricultura declarou que irrigação não é atividade, mas sim um acessório da agricultura. Não vemos impacto positivo nessa resolução do meio ambiente, declarou o Ministério, que é um dos membros do Conselho. Concentração. Durante a votação, Ricardo Salles chegou a sugerir que as votações fossem adiadas para outra reunião, devido a dúvidas colocadas por alguns membros contrários às revogações. Todos os membros do próprio governo e instituições empresariais, no entanto, voltaram para a manutenção da pauta e suas deliberações. Procurado, Salles não quis comentar o resultado da votação do CONAMA. O resultado expõe a forma como o governo passou a controlar um órgão que, por missão e histórico, sempre teve compromisso técnica e independente. Desde julho do ano passado, o CONAMA, que define normas e regras ambientais, foi desidratado em relação à sua estrutura anterior por determinação de quem? Do bandido Salles. O ministro concentrou nas mãos do governo federal e de representantes do setor produtivo a maioria dos votos. Estados e entidades civis perderam representação. O CONAMA teve 6 membros reduzidos de 96 para 23 representantes. Carlos Bocurri, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, afirma que, pela estrutura atual, o governo federal passou a ter 43% de poder de voto dentro da composição do Conselho, além de outros 8% do poder de voto do setor empresarial. Os demais votos estão diluídos entre membros dos estados, municípios e sociedade civil. Se antes estes tomavam 60% de voto, passaram a ter 49% na nova composição. A estrutura anterior do órgão tinha o objetivo de dar representatividade a vários segmentos da sociedade. Uma parte dos integrantes da sociedade era escolhida por indicação e outra por eleição. Desde o ano passado, porém, essa escolha passou a ser feita por sorteio.
Instituições que representavam a sociedade civil, incluindo associações ambientais de trabalhadores rurais e povos indígenas, viram suas posições caírem de 23 para 4 posições. 2 dessas cadeiras estão vagas porque esses membros da Associação Rari do Brasil e da Comissão Ilha Ativa deixaram o Conselho e não foram substituídos. As votações, portanto, ocorreram sem contabilizar o voto de outros 2 membros. Os estados também perderam representação. Se antes havia uma cadeira para cada um dos 26 estados do Distrito Federal, agora são 5 cadeiras representadas por um estado de cada região geográfica do país. Os municípios que tinham 8 representantes agora têm 2. O Ministério Público Federal é membro do Conselho e regularmente crítico de flexibilizações ambientais, mas é o único sem direito a voto nas deliberações. Com a conformação do CONAMA, que foi instalada pelo governo Bolsa Bosta, o governo obteve pleno controle para passar boiadas, reduzir o rigor da lei ambiental por meio de resoluções do Conselho. O CONAMA, órgão com 4 décadas de importantes contribuições para a política ambiental, na prática está morto, disse a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Independentemente do governo de plantão, o Conselho sempre foi uma arena de debates técnicos, com ampla divulgação dos temas em debate. Foi uma tristeza enorme acompanhar hoje a 135ª reunião. O resultado final pode ser resumido em uma palavra: retrocesso. Tive que ler isso aqui tudo para vocês entenderem. Será que depois disso aqui, se você simplesmente... tem mais uma coisa aqui também, ó. A Procuradora Regional da República, Fátima Aparecida de Souza Borg, representante do Ministério Público Federal, deixou claro aos membros do CONAMA que as revogações serão questionadas pelo Ministério Público Federal na Justiça. Bom, se depois disso aqui você defende isso aqui, ignorar o argumento, e quem vier com besteira, falar para ir para Cuba, ir para Venezuela, que esse pessoal nem sabe que países são esses, defender, ignorar o que está sendo feito, a destruição que foi feita com essas revogações, essas proteções, que eram as únicas que conseguiam ter algum efeito na questão ambiental. Se você defende isso, você ignorar isso, meu filho, é porque você é um canalha, é porque você não presta, é porque você está tão cego ideologicamente que não quer reconhecer que o desgoverno faz cagada em cima de cagada. Simples assim. Então, eu peço que caia fora. Se vier falar besteira, vai ser esculachado e vai ser bloqueado, porque com burros eu não tenho paciência. Eu explico, mostro a situação, certo? Não estou inventando nada, mostro a situação, porém a pessoa quer ficar ignorando, não quer ler, não quer se informar, só quer ver mensagem de WhatsApp, só quer escutar o que o outro boi, bolsominion, o gado quer falar. Então, meu filho, vai pastar, certo? E você, gente, e você, meu amigo, que está aí pensando, não vou votar em ninguém, lembre-se que vai ter uma cambada de idiotas que vão votar. Principalmente gente que pensa igual esse infeliz aqui do Ricardo Salles, e pessoas que pensam igual ao excrementíssimo. Então pense, use o meio que você tem, para depois não ficar apenas revoltado. Faça valer o direito que você tem. Pense, porque pensar não custa nada. Agora, deixar de pensar custa muito caro. E que custa? Isso aqui. Ó. Isso aqui é porque muita gente não pensou. Custa muito caro. É isso que eu tenho para falar. E, infelizmente, não é uma boa notícia. Bom, aqui diz que a Procuradora-Geral falou que essa decisão vai ser questionada. Mas até quando? Será que vai ser questionada? Será que vai ser questionada e vai continuar do jeito que está? Ou será que vão voltar atrás? Gente, está cada dia pior. Cada dia pior. E o problema do ignorante, das pessoas que não se informam, e até problema de pessoas que incentivam coisas desse tipo, é o quê? É que as pessoas votam em criaturas que não pensam e que vão nomear seres totalmente totalmente execráveis como esse cara aqui.
Porque isso aqui é responsabilidade do governo. Simples. Simples assim. Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Grande abraço a todos, menos ao excrementíssimo, aos apoiadores, a quem apoia essa decisão e esse ministro bandido. Aos demais, grande abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau.